A gente tem uma notícia agora que se tornou manchete principal do UOL, né, neste exato momento, né, que a ação humanitária finalmente está chegando a Gaza. Estava chegando a conta-gotas, né? A ação humanitária chegando a Gaza e os palestinos estão se reunindo em torno de caminhões, né, de ajuda que estão entrando em Khan Yunis, né, ao sul da faixa de Gaza, né? As imagens que a gente tem visto, né, o episódio, eles estão, na verdade, cercando os caminhões, procurando desesperados a comida. Essa situação ocorre no terceiro dia, essas cenas ocorrem no terceiro dia após o cessar-fogo, né? Segundo jornalistas, colegas jornalistas da AFP, né, algumas remessas foram saqueadas, né, por moradores que estão desesperados, estão com fome. Estão com fome exatamente porque não estava entrando comida no território, né, comida em quantidade suficiente. A gente viu nos últimos tempos que quase 3.000 pessoas morreram na hora de procurar comida, na hora de procurar ajuda. Elas acabaram sendo fuziladas ou pelo exército de Israel, né, ou sendo atropeladas por caminhões ou atropeladas pela multidão que estava procurando comida, desesperado procurando comida. Também a gente viu que quase 500 pessoas morreram de fome, uma boa parte delas de crianças. Vimos cenas de crianças famélicas, crianças que acabaram, muitas delas falecendo por falta de nutrientes ou por doenças causadas pela falta de alimentação adequada. Né? Vamos lembrar a todos e todas que houve mais de 67 mil mortos por conta da ação militar na faixa de Gaza, em resposta, que observadores, especialistas convidados pelas Nações Unidas avaliaram como genocídio e como tentativa de limpeza étnica. Houve muita pressão internacional em cima de Israel e em cima dos Estados Unidos, principal fiador do ataque israelense, né, que se sucedeu ao ataque terrorista cometido pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023, quando quase 1.200 pessoas foram mortas pelo grupo terrorista em Israel, no território israelense. E aí Israel deu como resposta, que depois se tornou uma vingança de grandes proporções, né, esse morticínio na faixa de Gaza, né? E aí, o que acontece é que no meio de tudo isso, Israel fez um dos maiores cercos, né, da história moderna, impediu a chegada de mantimentos, água, eletricidade, remédios em quantidade suficiente em Gaza e aí piorou a situação. E aí o que aconteceu agora é que, após muitas críticas, os Estados Unidos foi um dos principais articuladores de um cessar-fogo, de um plano de paz, que a princípio vem sendo respeitado pelo governo Benjamin Netanyahu e pelo Hamas, né? E aí agora essa entrada de mantimentos na faixa de Gaza faz parte também desse acordo, nesse momento de cessar-fogo. Lembrando a todos e todas que os Estados Unidos foi o principal fiador disso, mas Estados Unidos também, como a gente vem noticiando no UOL desde o início, né, deste ano, o governo Donald Trump também foi um dos principais apoiadores de Benjamin Netanyahu em todo esse processo, tanto no fornecimento de armas, no fornecimento de recursos e no apoio nas Nações Unidas, votando contra todas as resoluções que pediam o fim da guerra e o estabelecimento de negociações. Para concluir, o Hamas também ele afirmou que libertará os reféns que ele fez no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que continuam cativos em Gaza, e também começará a liberar os corpos dos reféns que acabaram falecendo, né? Ao mesmo tempo, Israel também promete libertar palestinos detidos, palestinos presos em prisões israelenses, né? A troca de reféns por prisioneiros, essa primeira etapa das negociações. É claro, negociações desse cessar-fogo que ainda vão levar um bom tempo, porque incluem retirada paulatina das forças de defesa de Israel de dentro do território e o desarmamento do Hamas e a saída de parte dos seus membros do território. E agora eu vou começar com o Leandro para
tentar... Não, vou inverter, estou começando com o Leandro, vou começar com a Carla. Carla, como é que você analisa? Bem, a gente está no início, é claro, está começando ainda a implementação desse plano de paz, né? De um novo plano de paz agora com o apoio dos Estados Unidos, com a articulação dos Estados Unidos e do governo Donald Trump. Como é que você vê? Você vê com esperança? Você acha que isso vai acabar acontecendo? O Hamas aceitou liberar os reféns, mas acreditar que ele vai aceitar também a deposição de armas é um pouco... tem até críticas dentro do próprio movimento com relação a isso, né? Tal qual fez outros grupos armados ao redor do mundo, o IRA, entre outros grupos que aceitaram a deposição de armas. O Hamas vai aceitar e o governo Netanyahu vai respeitar também as decisões, né, do plano de paz, considerando que ele tem como suporte partidos e políticos de ultradireita, ultraconservadores, que são contrários a esse plano de paz? Sakamoto, ótima sua pergunta. Ainda é muito cedo para tudo isso, né? Ainda é muito cedo para a gente ter qualquer possibilidade aí de vislumbrar de uma paz a médio prazo e a longo prazo, né? Mais ainda. O que a gente tem já é uma boa iniciativa, né? Então, a ajudas humanitárias conseguindo chegar, né, para pessoas que estão ali, né, morrendo de fome. Então, a gente tem um bom sinal, né? Eu vejo que nesse conflito, né, os dois lados saem perdedores, né, de formas diferentes, né? O Hamas, ele vai ter que ceder, então uma das partes do acordo é que ele ceda o governo da faixa de Gaza, e a gente vai ter que ver como que vai ser construído esse projeto, né, de paz e quem vai governar Gaza, se esse processo, em que medida esse processo vai incluir ou não os palestinos, e isso é fundamental que a gente tenha em mente, né, em que medida essas pessoas vão ser envolvidas diretamente e ouvidas nesse processo de paz. Ao mesmo tempo, né, o Hamas, de alguma forma, consegue, com tudo isso, com toda essa tragédia, trazer novamente a questão da Palestina para o centro do debate e para a criação de um Estado, para a solução de dois Estados, né? Então, na última Assembleia da ONU, a gente teve um pouco de como toda essa tragédia ela faz com que alguns países que em outros momentos procuraram se abster, procuravam não falar sobre o assunto, se posicionassem claramente, como é o caso da França, como é o caso do Canadá, né, pedindo aí uma solução com dois estados, né? Então, a criação, enfim, o reconhecimento do Estado palestino. Então, o Hamas traz isso com toda essa tragédia, isso volta um pouco para o palco. Ao mesmo tempo que Israel perde um pouco do seu soft power, né? Até mesmo essa aliança histórica dos Estados Unidos com Israel. Então, hoje os Estados Unidos um pouco falando, olha, né, olha, a gente precisa entrar num acordo de paz, né? Embora, enfim, né, a gente tenha aí, né, perdedores dos dois lados, né? Me parece que agora a gente precisa entender e ver, né, e sobretudo fiscalizar aí, né, a ONU e as instâncias responsáveis de como vai ser construído esse projeto de paz e se esse projeto de paz é capaz de se sustentar no médio prazo e no longo prazo, e isso eu tenho mais dúvidas sobre isso, né? Mas, enfim, estamos na torcida. Leandro, é claro, o problema dessa região, né, e acho que a Carla também coloca isso bem, é que a gente está vendo, na verdade, mais um capítulo de um problema que se arrasta há décadas desde a partilha da Palestina.
né? Nunca, na verdade, se resolveu completamente e, a despeito de interesses políticos de países da região ou de fora, como o próprio Estados Unidos, a população palestina segue emparedada, né? Com uma situação um pouco melhor na Cisjordânia e vivendo na prática quase que numa área de exceção por décadas, né? Aqui no caso da faixa de Gaza e agora praticamente num campo de extermínio. Como, na verdade, caminhar, eu vou a partir do que a Carla estava discutindo, pedindo para você também fazer sua avaliação, como caminhar desse processo que é um cessar-fogo para a paz que passa necessariamente pelo reconhecimento da Palestina? Bom, Leonardo, realmente uma... A pergunta é aquela que eu acho que nós estamos nos fazendo desde quando os conflitos iniciaram lá, pós-guerra, na formação do Estado de Israel e nas dificuldades da formação de um futuro Estado palestino e dos conflitos resultantes a partir dali, que se iniciam nos anos 50, nos anos 60 do século XX e se estendem até hoje. Acredito que esta guerra em específico trouxe, como lembrou muito bem a Carla, trouxe um cenário um pouco diferente, porque o apoio restrito a Israel diminuiu, né? Quer dizer, viu-se, né, um cenário onde a destruição de Gaza, e as imagens são aterradoras, né, são desesperadoras, a destruição de Gaza, a situação com que a população local foi colocada durante esses 2 anos de conflito, mostraram que existe um problema seríssimo a ser resolvido e uma questão humanitária, fundamentalmente humanitária, de uma região que viveu 2 anos de terror, né, sob a imposição do Estado de Israel, né, e do governo Netanyahu naquela região. Então, eu acredito que essa é a mudança do cenário internacional, né, da visão internacional sobre essa ação, né, a despeito do terrível ataque que o Hamas promoveu a Israel em outubro de 23, né, e que acabou levando à guerra. Quer dizer, a maior parte da população da faixa de Gaza foi submetida a um processo de ataque, uma crise humanitária terrível que não condiz, né, com a história que deveria ser feita naquela região. Então, eu acredito que nós temos aí alguns desafios fundamentais daqui para frente. Quer dizer, para esse cessar-fogo importantíssimo, a entrada da ajuda humanitária e o acesso a essas pessoas que estavam ali sob fogo cruzado o tempo todo é fundamental. Porém, daqui para frente, quer dizer, a construção dessa paz depende de uma série de fatores que são ainda muito delicados na minha visão. A questão do que vai ser do Hamas, por exemplo, e as suas armas, né, e o fato do Hamas abrir mão ou não da sua situação, da sua posição armada, a questão do tipo de governo e da forma de governo que vai se estabelecer em Gaza, né, o papel do Estado de Israel nesse processo, qual vai ser, né, o papel do Estado de Israel nesse processo, o papel das lideranças árabes islâmicas da região, principalmente o Estado egípcio, né, e fundamentalmente como é que vai se organizar a possibilidade de uma saída duradoura a partir desses 3, 4 pontos que eu apontei, né? A questão do Hamas, a questão do Estado de Israel, o tipo de governo a se construir e as lideranças locais. Esses 4 fatores me parecem ser os aspectos decisivos. No entanto, me parece que do ponto de vista geopolítico, a figura do Trump sai fortalecida do processo, ele conseguiu alcançar um acordo ali para processar fogo, e a figura do Netanyahu se enfraquece, inclusive dentro do país, por conta desses fatores que você já apontou, especialmente a sustentação política dele, associada ao regime político ali, a visão de extrema-direita que sustentava ele no poder e que possivelmente defendia a continuidade da guerra. Lembrando que Benjamin Netanyahu sofre em Israel, em Tel Aviv, na capital de Israel, uma série de acusações de corrupção
e tentativa de interferência contra a Suprema Corte israelense. E aí, é claro, que essas denúncias, essas acusações podem levá-lo à prisão, né? E, claro, e isso, enquanto ele estiver no poder, isso acaba sendo postergado, né? Então, muito se criticou Benjamin Netanyahu porque o adiamento do fim do conflito, da resolução do conflito, interessava a ele, porque era um adiamento também do seu próprio destino, né? Uma tentativa de mostrar serviço para a população de Israel antes de ter que enfrentar a justiça já como cidadão comum. E aproveitando também, só dando duas informações também complementares, o ministro de Defesa de Israel afirmou que o maior desafio após o cessar-fogo em Gaza é a destruição dos túneis construídos pelo Hamas no território. Israel Katz, o nome dele, fez um post na rede social X em que diz que já ordenou ao Exército o início dos trabalhos que serão feitos sob supervisão do governo dos Estados Unidos. A rede subterrânea começou a ser construída há mais de 20 anos e desde o início do confronto com Hamas tem sido uma das principais preocupações do governo israelense. E começa nesta segunda-feira, no Egito, a Conferência de Paz que vai definir o futuro da faixa de Gaza. A cúpula, que será na cidade litorânea de Sharm el-Sheikh, vai ser liderada pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Devem comparecer ao evento mais de 20 chefes de Estado, com destaque para o presidente francês Emmanuel Macron e os primeiros ministros do Reino Unido, Keir Starmer, da Itália, Giorgia Meloni, além do secretário-geral da ONU, o português António Guterres. A gente deseja, é claro, boa sorte, principalmente para os palestinos que vão ter que recomeçar a vida a partir do zero, depois de 2 anos de violentos ataques. E, é claro, também as famílias dos reféns, né, sejam eles vivos ou mortos, né? No meio de tudo isso, quem sofre é a população.